E aí pessoal, beleza? Pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre gráficos, sobre dados, tá? Então, esse slide aí apresenta de forma resumida qual é o conteúdo dessa aula e vamos apresentar na ferramenta Excel o uso de alguns gráficos, de tipos de gráficos, gráficos recomendados, né? Depois vamos partir para os dados, como manipular dados, enfim, no Excel, ok? Claro que esse é um conteúdo não aprofundado, né? Essas aulas não são aulas específicas, não é um curso específico de Excel. Excel é uma unidade desse curso, mas vamos estudar o que seja suficiente, tanto para você que está fazendo concurso público, né? Vai ser muita coisa voltada aqui para você que está em concurso público, quanto para você que quer apenas aprender um pouco mais sobre o Excel e não tem algum conhecimento, mesmo que tenha muita coisa nova que você provavelmente vai aprender. Então vamos iniciar pelos gráficos, tá? Vamos aqui para o Excel. Para você inserir um gráfico, pessoal, você vai vir aqui nessa faixa de inserir e vai escolher o gráfico. Mas antes disso, a gente vai trabalhar aqui, colocar alguns valores para que fique mais fácil o entendimento, né? Tem que ter alguns valores. Digamos, por exemplo, que a gente está fazendo um levantamento sobre... vamos lá para a área de esportes. Digamos que você diga aqui, clube, o time, quantidade de títulos. E você vai escrever aqui os clubes e as quantidades de títulos que aquele clube tem, né? Mas é bem simples. Vamos aqui para Paraíba, tá? O Belo tem, vamos lá, acho que 31 títulos hoje, estaduais, tá? O maior campeão da Paraíba. Obrigado. Vamos lá, o segundo eu acredito que é o Campinense, deve ter na faixa, não sei, posso estar enganado, mas é nessa faixa, 18 títulos. Pode ser mais, tá? Desculpa aí se tiver algum torcedor. Depois vem o 13. Salvo me engano, tem 13 títulos. Não, parece que ganhou esse ano, né? Tem também o Alto Sport. Você sabia que o Alto Sport, se eu não me engano, tem 6. Vamos lá, o Souza. Estou colocando aqui os times profissionais, tá? Porque tem clube que tem mais do que o Alto Sport, por exemplo, o Sport do Cabra, tá? Mas isso não é aula de... Só para mostrar a vocês. Então, digamos aí que você quer apresentar isso aqui na forma de um gráfico. Porque o gráfico, ele vai te apresentar um numeral de forma mais amigável, né? É uma boa forma de você apresentar resultados, inclusive. E aí o Excel ele traz vários tipos de gráficos. Por exemplo, tem gráficos de ações, gráficos de área, gráfico de barra, de coluna, combinação, linha. Você pode encontrar tudo aqui, ó. Tá? Todos os gráficos. De dispersão, gráfico de radar, de superfície, a gente vai ver só alguns. Digamos que você quer apresentar esse conteúdo aqui, e aí a ferramenta te dá algumas opções, inclusive ele te recomenda alguns gráficos. Gráfico em coluna, né? Agrupado aqui, que na base aqui, no eixo X, ele coloca o nome no caso aqui são categorias, né? Nominais, e no eixo Y a quantidade, aquele valor que você colocou, certo? Como eu só tenho essas informações aqui, ele já detectou esses dados, tá? Mas se eu tivesse várias informações nessa planilha, o ideal seria selecionar esses dados e tentar apresentar em forma de gráfico. Uma outra forma seria o gráfico de pizza, né? Seria uma maneira de apresentar em proporções. Você olha para esse gráfico e diz proporcionalmente qual é o clube que tem mais títulos. Você tem uma visão de como é que está dividido proporcionalmente os títulos do Campeonato Paraibano entre os clubes, né? Então,
É importante, inclusive, que você sempre leia isso aqui, não só para você estudar, mas porque bancas de concurso público, como for fazer, muitas vezes utilizam esse conteúdo aqui utilizam desse conteúdo para colocar numa questão, até como a própria resposta. Então, o gráfico de pizza ele é muito usado para proporções de forma geral, tá? Para números relacionados à soma maior e sempre igual a 100%. É aquela ideia, né? Se você for botar isso aqui em percentual, o percentual disso aqui vai ser 100%, né? Quando você somar tudo isso aqui, vai dar um valor, e esse valor seria, digamos que seria 100% dos títulos, né? Eu vou explicar isso já para vocês entenderem. Não use este gráfico se ele contiver muitas fatias, pois os ângulos serão difíceis de estimar. Digamos que eu fosse colocar aqui, por exemplo, todos os clubes, e aí eu tivesse um bocado de clube com um título. Um título. Veja como ficou a fatia aqui do Souza, ó. Já ficou pequena, né? Então imagine se fosse um título e vários. Então vai ficar um bocado de fatiazinha pequena que não ficaria legal de visualizar. O gráfico em colunas ele é muito parecido com... Desculpa, o gráfico em barras ele é muito parecido com o gráfico em colunas, né? Apesar de utilizar também as categorias, mas ele é interessante quando você for apresentar algum tipo de duração, né? Se você estiver apresentando aqui em relação ao tempo, se essa parte de baixo fosse o tempo, que não é o caso, ou quando o texto dessa categoria é muito longo, não fica legal você colocar aqui embaixo no eixo X, tá? Nesse caso, a melhor forma seria o gráfico em pizza. Claro que tem vários gráficos aqui, mas eu estou utilizando os recomendados. Beleza? Então ele gera aqui esse gráfico, o qual você pode editar, você pode clicar aqui no título do gráfico, dar 2 cliques, apagar, ou selecionar e apagar, e colocar o título do gráfico. Ou você pode colocar distribuição dos títulos dos times paraibanos. Tá? Opa! 2. Beleza? Então, tipos de... Aqui ao lado, antes de falar, você tem algumas outras opções, como elementos do gráfico, onde você vai poder adicionar, né, algum elemento, tirar algum elemento. Por exemplo, tudo isso que eu estou colocando, os títulos, essas informações abaixo, são elementos, tá? Como título, a legenda, linhas de grade, entre várias opções. Você colocar rótulos, ó, como o valor que a gente tem lá porque aqui como eu estou trabalhando com o gráfico em pizza, né? Ele dá uma ideia geral, mas aqui eu estou colocando exatamente o valor. 31, que é a quantidade de títulos. Claro que aqui embaixo você entendeu essa legenda, o que é que ela significa. Ok? Se eu quisesse, eu poderia fazer diferente também. Clicando aqui, inserir gráficos, todos os gráficos. E inclusive, muitas vezes, testando o que é que cada gráfico me mostra e tentar ver, por exemplo, se eu olhar, o que é que tem a ver um gráfico de dispersão com essa informação que eu tenho? Não tem nada a ver, né? Você colocar pontos aqui e tentar... Não tem nenhum sentido. Ou, talvez esse gráfico em colunas fosse também interessante para visualizar, ou gráfico em pizza. Tranquilo? Os tipos de gráficos eu também já mostrei a vocês. Porém, uma coisa que eu esqueci aqui é o seguinte. Quando você seleciona um gráfico, 2 opções de gráfico aparecem aqui, 2 faixas, design e formatar. Tá? Essas 2 opções, ela te dá várias opções de formatação do gráfico. Como, por exemplo, essa daqui, ó, que te dá em percentual e já muda o... Observa como o gráfico muda. Muda o título, muda a posição da legenda, tá? Te dá em percentual aquela quantidade. Perfeito?
opção é a opção formatar. Deixa eu aumentar aqui. Se você quiser deixar mais. O que é que ele está colocando aqui? Ele está colocando a quantidade e o percentual, tá, gente? Diante do total, ou seja, 44% dos títulos é do Botafogo. Tá, para aí. Só isso que ele está informando. Claro que isso aqui, pessoal, não é exatamente o real, tá? Como eu disse a vocês. Mas alguns são realmente a verdade. Alterar tipo de gráfico. Se você quiser alterar, por exemplo, para outro gráfico aqui, ele vai voltar para aquela mesma página, né? E formatar o gráfico. São questões mais de formas, de preenchimento da forma, de contorno. Normalmente, na prática, a gente não altera muito isso aqui, tá? No máximo, escolhe um design desse, o que for mais interessante, que você preferir, de acordo com o seu gosto. Mas, no básico, é apresentar aquela informação aqui, básica, que o próprio Excel traz. Tranquilo? Não é muito difícil. Outra possibilidade seria, por exemplo, na eleição. Você dizer que o candidato, aqui eu não vou colocar nome não, porque aí dá confusão. O candidato A, numa certa pesquisa, obteve 550, está aqui, 500, não seria votos, né? Mas intenção de voto. E um certo candidato B obteve 350. E um candidato C teve 100. Tá? Eu posso até continuar aqui. O candidato D obteve 150, que não necessariamente está na ordem. Candidato E obteve 200 votos, 265 na pesquisa. Então, se eu quisesse transformar isso aqui para percentual, eu transformaria, vou mostrar depois a vocês, mas se eu quiser apresentar isso aqui em forma de gráfico, eu também posso. É bem semelhante à parte de cima. E aí, da mesma forma, gráficos recomendados, pode ser um gráfico de pizza, pode ser um gráfico de barras, certo? E aí vai depender do que você quer apresentar. Se você apresentar em gráfico de pizza, novamente eu posso vir aqui em design e escolher com percentual. Perfeito? Se você quiser apresentar. E esses candidatos podem ser pessoas reais. Em relação a dados, ali a gente já tem alguns dados. Aqui eu tenho um exemplo de dados, por exemplo, salário de funcionário. Vamos trabalhar com alguns desses aqui, tá? Vamos lá. José, Tiago, Marcos, Cláudio, Francisco. Vamos colocar esses 5. Então eu vou criar aqui uma nova planilha. Você bota aqui funcionário e o salário. Observe que quando fica assim, você dá 2 cliques para ficar. Então, funcionário José, funcionário Tiago, funcionário Marcos, Cláudio e Francisco. Cláudio, Francisco. Tá. Aí eu disse que era 5, 20, 15, 18 e 20. 5, 15. Não, 5, 20, 15. E 20, né? 18. Observe que, primeiro, aqui eu estou no formato, coloquei no formato reais. Como é que eu faço isso? Eu tenho que trabalhar essas informações. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Quando você tem assim, ó, tá, funcionário e salário. Quero deixar desse mesmo jeito. Na realidade é nome e funcionários em cima, né? Aqui é o nome da pessoa, né? O nome. Mas vocês viram que eu coloquei acima o nome funcionários, ó. Funcionários. Aqui. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer de várias formas. Eu posso selecionar tudo, dar um Ctrl X, colocar aqui, dar Ctrl V, mover para baixo. Tá?
como eu posso simplesmente selecionar essa primeira linha, clico com o botão direito do mouse e clico em inserir. Selecionei essas duas células e vou mesclar essas duas células aqui, ó. E observe que eu tenho A1 aqui, é A1, não é AB1, tá? Então você vai colocar aqui funcionários. Então como é que eu boto aquilo ali? Eu tenho que trabalhar esses valores. Então eu venho aqui, posso vir direto aqui e colocar o formato de número de contabilização. Posso. Mas eu posso vir aqui nessa opção de formato de número. E aqui eu configurar do jeito que eu quero aquele valor de 5.000. Eu quero no formato moeda, com 2 casas decimais, padrão, né? Que vai ficar dessa forma aqui. Bacana. Só que eu quero todo mundo, então eu seleciono todo mundo. E faço isso. Opa, errei ali, né? Deixa eu dar Ctrl Z. Na verdade é esse moeda. Esse aqui. Uma forma também, claro que você não vai fazer isso de um por um, né? Eu vou dar Ctrl Z aqui. Vou vir aqui no... Tem outros tipos, né? Outros valores, mas depois a gente faz. Então, deixa eu ver. Normalmente você seleciona todos, né? Moeda e marca, tá? Não sei se vocês perceberam que quando eu misturei aqui ele não funcionou, né? Vou retirar, deixar número, até mesmo geral. E aqui eu não consegui colocar moeda. Ó, observa como ia ficar aqui, ó, o exemplo. Feito? Resumindo, você pode selecionar todos, vir só clicando aqui, escolher a moeda que você quer, tá? Marcar. Beleza? Pronto. Aqui é texto normal. Aqui eu posso configurar, colocar esse cara como negrito, sublinhado. Aqui esse cara eu boto maior um pouquinho, enfim. Beleza? Aqui eu posso selecionar e colocar bordas, essa opção. Bordas cruzadas, né? Todas as bordas. Bordas externas. A forma como eu quiser aqui eu posso desenhar. Beleza? Pronto. O que é que eu quero mostrar agora a vocês? Sim, os tipos de dados. Tipos de dados. Já mostrei um tipo de dado que seria o salário aqui, né? O valor. Mas tem vários tipos de dados como eu mostrei aqui. Valor geral, número, moeda, contábil, data, hora, porcentagem, fração, científico, enfim, texto especial. Então, cada tipo de dado desse vai estar de acordo com o que você está fazendo na sua planilha, né? Normalmente o Excel, muitas vezes, ele detecta até o tipo de dado, mas você não vai normalmente utilizar o valor geral, que não tem um formato específico, para usar como número. Tá? Você não vai fazer isso, que é o caso aqui da gente. Normalmente você coloca isso aqui como texto, isso aqui como texto. Mas pode existir data, por exemplo, data de pagamento desse funcionário, esse valor aí. Você pode colocar aqui uma data 10/10/2002, né? Aí tá. Tá assim, 10/10/2015. Aqui, 10/10/2016. Vamos dizer que sejam pagamentos aí a fazer, né? 1º de fevereiro de 2020. 10/10/2018. 1º de fevereiro. São datas aleatórias aqui, tá, gente? De 2016, né? Datas totalmente aleatórias. Então você está vendo aqui que essa data tem um formato. Se você quiser mudar essa data, você vai clicar aqui. Vai dizer como você quer essa data. Ele vai aparecer aqui. Qual o formato que você quer? Ó, meses, um mês assim, assim, assim. Você vai escolher, tá?
Se eu marcar essa, por exemplo, aqui, vou marcar essa daqui. Olha como fica. Beleza? Olha. Cada um vai te dar a opção que você quer marcar. Tranquilo? Tipos de dados, classificação dos dados. Uma questão também interessante é que você, se você prestar atenção, é como essas datas, como esses valores ficam alinhados, ó, por padrão. Ó, interessante. Ó, como fica o texto, alinhado à esquerda. Olha como fica a data. A data já fica alinhada à direita. Tá? Se você pegar um valor, por exemplo, um valor booleano, o número também, ó, alinhado à direita. Um valor booleano, o que é um valor booleano? Um valor lógico, tá? Um boolean, em que é verdadeiro ou falso. Ele já vai ser centralizado. A gente vai trabalhar mais com esses valores quando for falar de algumas funções específicas. Ele vai ser verdadeiro ou falso. Ele já vai ficar centralizado. Um outro detalhe, ó, funcionários, ele está mesclado só para essas duas colunas. Já que eu adicionei uma terceira, vamos selecionar tudo, tá? Para você ir montando sua planilhazinha. Vamos lá, vamos correr aqui para não trabalhar ainda com dados. Agora, com relação à classificação. Digamos que eu quero classificar esses dados em relação ao nome, né? Tem várias formas de classificar, por ordem alfabética, pelo valor, por a data. Então, eu venho aqui em dados, ó, classificar. Estou falando das principais funções aqui, tá? As mais básicas. Classificar, de filtro. Por exemplo, antes de falar disso, você pode me perguntar o que é isso aqui? Eu falei na aula passada, né? Obter dados externos. São formas como eu posso importar dados para dentro do Excel. Do Access, né? Que é não diria um banco de dados, não, mas um gerenciador de dados da Microsoft. Não seria, na minha opinião, um sistema gerenciador de banco de dados de jeito nenhum. Mas da web, de texto, ou seja, de arquivo texto. De outras fontes, por exemplo, você pode trazer também de arquivos CSV, tá? Que são arquivos em que as colunas podem ser, por exemplo, separadas por vírgula e as linhas, cada linha seria um registro, né? Cada coluna dessa seria separada por vírgula, por exemplo. Você escreveria nome, vírgula, salário, vírgula, data de pagamento. Dava Enter. As próximas linhas seriam esses registros, né, que a gente chama, e cada informação separada por vírgula. Por exemplo, José, vírgula, reais 5.000, vírgula. O problema de usar, às vezes, vírgula é exatamente esse aqui, né? No meio tem uma vírgula aqui, aí já vai dar errado. Então, muitas vezes a gente usa para separar ponto e vírgula ou tabulação. A gente vai falar de arquivo CSV no finalzinho dessas aulas de Excel. Tranquilo? Então, aqui no classificar, a gente tem várias formas de classificar esses dados. Claro que aqui eu tenho 5 registros, né? Mas se eu tivesse mais registros, se eu tivesse aqui, eu vou... Aqui, ó. André, Rodrigo, Maria e Carol. Poderia ter mais registros aqui. Mesmo assim, ainda seriam poucos, né? Eu ia mostrar aqui a vocês, mas vou apresentar agora não. Deixa isso aqui. Tá. Endereço aqui. Era isso também. Ter cuidado na hora que você for mover uma informação dessa, porque a operação que você está fazendo, quando tem células mescladas, pode fazer com que elas fiquem sem ser mescladas. Por quê? Porque aqui essa célula está mesclada. No momento que eu subir, esta mudança aqui dessa tabelinha minha vai fazer que essas células que sejam mescladas deixem de ser. Olha aqui que funcionaram como ficou. Então, só ter cuidado quando você for fazer isso para não causar problema na sua planilha. Mas vamos lá. Dados, classificar. E aí eu posso classificar por... Observe que eu selecionei apenas os dados. Eu não selecionei o campo, tá? O campo nome, o campo salário, o campo data de pagamento, tá? Essas colunas eu chamo muitas vezes de campos, tá? E as linhas eu chamo de registros. Então, eu não selecionei ele. Então, ele já detecta aqui, porque eu marquei aqui, ó, meus dados contêm cabeçalhos. Os cabeçalhos que ele está falando aqui
são esses caras aqui, o nome, salário e data de pagamento. Se eu desmarcar, aí ele vai considerar que eu estou usando a própria coluna A, B ou C como referência. Como eu marco, eu não utilizo essas colunas, estou usando o próprio cabeçalho. Então eu quero ordenar por nome, né, pelos valores de A a Z. Então quando eu der OK aqui, observa que Cláudio veio primeiro, mas ele traz os valores dele, certo? Outra forma rápida seria apenas clicando nesse botãozinho de classificação de A a Z, que já está classificado, né? E aqui é o inverso, né? Do maior para o menor, dizer A. Beleza? Mas vamos lá em classificar. Eu quero classificar pelo salário. Do menor para o maior, do maior para o menor. Como é que eu quero? Ele faz. Eu quero classificar pela data. Da mais antiga para a mais nova. Como é que é? Ele faz. Tá? Além de que eu posso colocar níveis aqui. Eu coloquei pela data. Observa que tem algumas datas. Não, tem datas iguais não, né? Tem não. Mas se tivesse datas iguais, eu poderia colocar mais um nível aqui. Ou seja, classifique pela data. Eu vou, por exemplo, classificar pelo salário. Tem salários iguais. Aí depois do salário, você vai botar pela data. Tudo bem. Do mais antigo para o mais novo. Então, observa que esses dois salários são iguais. Né? E depois ele colocou a data aqui. Classifiquei pelo salário. Então, primeiro os menores salários, porque foi assim que eu escolhi. E depois eu classifiquei pela data. Da data mais antiga para a mais nova. Então, se eu inverter aqui, tá? Observa que Tiago subiu, Francisco desceu. Beleza? Essa é a função de classificação que a gente falou aqui. A função de validação, sim, como eu falei para vocês, né? Obter fontes de dados externos também, como eu mostrei. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês como escolher, tá? Aqui, por exemplo, se eu for pegar um arquivo de texto, ele vai me pedir para selecionar um arquivo de texto. Eu vou criar aqui um arquivo de texto e vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Vamos ver logo aqui a validação. Então, na validação, por exemplo, digamos que você quer colocar valores aqui que sejam tratáveis. Por exemplo, você não quer permitir que aqui tenha, por exemplo, um texto no salário. Você quer apenas valores. Ou até mesmo você quer dizer, não, aqui só pode ter valores no mínimo de 5 mil e no máximo de 20 mil, um exemplo. Então, por exemplo, como é que eu faço isso? Ainda aqui na faixa de dados, a gente tem classificação, né? Vou pular aqui para validação de dados, que é importante também. Então, eu venho aqui, está marcada essa célula, D5, tá como qualquer valor. Se eu colocar como decimal, dizendo que ignorar em branco, e dizer que, por exemplo, esse valor tem que estar entre 5 mil e 20 mil, dê Enter, aqui tem que estar entre 5 mil e 20 mil. Se eu, por exemplo, chegar aqui e colocar 20.001, o usuário, o valor está dizendo que não é válido, porque foi restringido os valores dessa série. Isso é uma forma de tratar para evitar que dados incorretos sejam colocados na sua planilha. Se você estiver fazendo um formulário de cadastro de pessoas, seja do que for, você pode tratar, você deve tratar tudo isso. Como, por exemplo, se eu chegar aqui e disser, o salário é 10 mil, ele não vai aceitar, certo? Tem que estar entre 5 e 20, de acordo com o que você programou aqui. Claro que eu botei só para essa célula, então o correto, aqui vai funcionar, 0. Mas o correto seria eu colocar em todas as células. Seleciono todo mundo. Como é que eu fiz isso, gente? Cliquei aqui, segura a tecla Shift e clica aqui. Selecionei todos. Ou clico em arraste. Tá? E aí eu posso chegar aqui e dizer decimal de 5 a 20 mil. Ok. Ninguém aqui mais consegue colocar valores diferentes do que esses que eu coloquei. Tá? Não permite. Cancela. Ok. E você pode, inclusive, personalizar aqui essa mensagem. Beleza? Alerta de erro aqui. Colocar título, mensagem, enfim. Ok? Você também pode fazer isso aqui com a data, tá? Para que essas células sejam apenas datas. E aí especificar até o período, se for o caso.
tá? Aqui ele vai pedir, né? Permite dados. Tá, vamos botar aqui de 1º de janeiro de 2000 até para não ter erro, né? Enfim, se colocar qualquer data diferente daquelas e várias outras validações vocês podem fazer nesta opção. Estou mostrando a vocês as mais simples, as mais básicas e as mais utilizadas, tá? Filtro. O que é o filtro? Olha o filtro aqui. Essa filtragem, quando você ativa, você vai poder, digamos, consultar, não, a palavra mesmo é filtrar. Filtrar as colunas de acordo com o que você deseja. Por exemplo, aqui você tem nomes únicos, mas imagine que você tivesse categorias aqui. Cargos, né? Cargos. E esses cargos fossem por exemplo, se eu quiser aqui, ó, só quero quem ganha 20 mil. Marco, só vai aparecer quem ganha 20 mil. As outras não foram apagadas, tá? Elas estão aqui, só que ela está filtrada. Se eu tirar o filtro, ela volta. Certo? Então eu posso acrescentar aqui uma coluna cargos, eu posso acrescentar aqui uma coluna data de início do trabalho, né? De admissão, data de admissão, enfim. Então, posso acrescentar essas informações e filtrar da forma que eu quiser. Claro que esse exemplo aqui é muito simples, né? Simplesinho, de 5 linhas e 3 colunas, né? Praticamente você guarda até na sua cabeça. Mas, na prática, você trabalha com planilhas muito grandes. Então, o uso de filtro é muito importante, dependendo do trabalho que você for fazer. Então, se você quiser adicionar aqui mais 2 linhas, como por exemplo, cargo, né? Cargo de José. Bota aqui, operador. Cargo de Marcos, analista. Cargo de Cláudio, analista também. Cargo de Tiago, gerente. Cargo de gerente. Pronto. Então, se você colocar aqui, por exemplo, a data de admissão, uma informação mais interessante aqui para eu ver. Deixa eu ver aqui. Vamos trabalhar primeiro com cargo, depois eu vou pensando aqui em outros. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, dados e filtro, eu posso filtrar só os analistas. Imagina que eu tivesse uma planilha aqui enorme, né? Eu posso filtrar só o gerente. Eu posso filtrar só o operador, quem é o operador, tá? Só 2 deles, tá? Ou marcar todo mundo. Certo? Uma outra opção que a gente pode ter aqui seria, por exemplo, quem é o chefe dessa pessoa, né? Quem é o líder dela, né? Então, por exemplo, quem lidera? Ele é liderado por quem? Quem é o líder dele? Então, por exemplo, José pode ter como líder o Marcos, vamos dizer. O Marcos pode ter como líder o Tiago, tá? Que ele é um analista e tem um gerente lá. O Cláudio pode ter como líder o Francisco. E o Tiago e o Francisco, vamos deixar aqui em branco, como se o líder dele não estivesse aqui, né? Só para ficar em branco mesmo. Então, eu vou desmarcar a opção de filtro, só para que vocês vejam também essa opção aqui. Quando eu marco o filtro, você vai dizer, tá, beleza, eu quero saber quem é liderado por Francisco. Quem é liderado por Marcos. Quem é liderado por Tiago. Qual é o problema aqui? Você está me perguntando. E os vazios? Eu tenho essa opção que ele dá para quando ele tem células vazias. Perfeito? Então,
Filtros é isso aí também. Você entendeu a funcionalidade dos filtros. Mais uma vez, ó. Selecionar aqui, desmesclar e mesclar para ficar mais bonitinho. Vamos deixar todo mundo aqui com 12. Perfeito. Uma outra forma também, né, gente? Se você quiser, por exemplo, você configura essa célula aqui com tamanho 12, negrito, itálico, aumenta essa daqui para 14, por exemplo. Eu quero deixar todos esses aqui igual a isso. Como é que eu faço? Pincel de formatação, clico. Eu copiei a formatação dessa célula, seleciono as demais e elas vão colar essa formatação. Perfeito? Então vamos aqui agora pegar uma informação de texto, como eu falei para vocês, essa aqui, para a gente concluir. Vou ter dados externos. Eu vou obter os dados externos aqui de texto. Tá? Eu vou pegar aqui planilha texto. Olha o que acontece. Vocês viram lá o meu passo a passo, né? Onde eu fui. Está gravado aí. Ele traz aqui um bocado de informação e ele está me perguntando se essas informações estão separadas por vírgula, por ponto, por tabulação, se meus dados possuem cabeçalho, no meu caso possui nome, salário, data de pagamento, e como é que está essa divisão. Eu sei que eu fiz esse arquivo, eles estão separados, as colunas estão separadas por tabulação, por um tab. Então eu deixo essa opção delimitado aqui marcada. Quando eu venho para cá, ó, aqui, ó, tabulação, ele já mostrou como é que vai ser importado esses dados. Nome, José, salário, data de pagamento. Está correto isso aqui. Né? Se minhas informações estivessem separadas por ponto e vírgula, eu marcaria esse, que não será necessário. Avanço, concluir, na célula 11, não tem problema. Olha aí. Importei esses dados aqui da onde? Importei esses dados aqui daqui, ó. Eu tinha esse arquivo de texto em que as colunas, ó, isso aqui tem uma tabulação aqui. Daqui para cá tem outra tabulação e aqui são espaços, tá? Cada linha dessa é um camaradazinho e é exatamente essa informação que você tem aqui embaixo. Beleza? Então, gente, isso aí eu fiz uma exportação simples de texto. Isso aí para concluir a aula de hoje. Um pouco extensa, porque tem muito assunto. Mas é isso que a gente tem para hoje. Valeu! Forte abraço e fique com Deus. Tchau!